Sabe aqueles dias em que você olha para si mesma e sente que não evoluiu, que está parada, travada, como se tivesse perdido o rumo da fé? É como viver dentro de um prédio em reforma que nunca termina, onde os ruídos da insegurança e da comparação ecoam alto. Você até começou bem, mas hoje se sente incompleta, cheia de dúvidas, cansaço e aquela voz interior sussurrando: será que Deus ainda está trabalhando em mim? Esses sentimentos são reais, mas não são definitivos. Você não está abandonada nem esquecida. A construção de Deus na sua vida continua, mesmo quando tudo parece estagnado. E mesmo quando você não enxerga o progresso, o Espírito Santo segue atuando em áreas que os seus olhos ainda não veem. Lembre-se, obra parada aos olhos humanos pode estar em profunda transformação aos olhos de Deus. Você não é uma obra esquecida. Você é um projeto eterno nas mãos do Criador. Às vezes não é o pecado que paralisa, é o peso de se sentir insuficiente. Você vê outras pessoas avançando, florescendo, testemunhando e pensa: o que está errado comigo? Esse tipo de pensamento cria uma névoa espiritual, onde você se esquece de tudo que já viveu com Deus e começa a acreditar que não é mais digna da promessa. A comparação alimenta a culpa alimenta o medo, e o medo paralisa. Mas Deus não trabalha com comparação, Ele trabalha com propósito pessoal. A sua obra em você tem um ritmo único, um processo diferente e uma graça que é só sua. Deus não olha para o quanto você avançou em relação aos outros. Ele olha para o quanto você está disposta a permanecer nele, mesmo cansada. E a boa notícia é: a obra dele continua mesmo nos dias em que você acha que falhou, porque a fidelidade dele não depende da sua força, mas do amor eterno que ele tem por você. Você pode até pensar em desistir de si mesma, mas Deus não desiste de você. Ele não é como os homens, que abandonam projetos pela metade ou se cansam de investir em algo que demora a dar frutos. Deus é perseverante, fiel, constante. Se foi Ele quem iniciou a boa obra no seu coração, seja através de um chamado, de uma cura, de um despertar espiritual, então é Ele mesmo quem vai sustentar e concluir tudo isso. Filipenses 1:6 nos lembra com clareza: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, ou seja, o que Ele começou, Ele vai terminar. Não importa quanto tempo leve nem quantas pausas você tenha feito. A sua história não é descartável. A sua caminhada não será interrompida pela dúvida ou pela dor, porque o mesmo Deus que começou também prometeu completar. Há dias em que você olha para si mesma e pensa: não mudei nada. Mas o que você chama de estagnação, Deus chama de processo invisível de transformação. Ele não trabalha apenas no que é visível. Ele age no profundo, nas camadas da alma que ninguém mais vê. Muitas vezes o crescimento mais verdadeiro acontece no silêncio, nas lágrimas escondidas, nas escolhas pequenas que só Deus testemunha. É possível estar avançando mesmo sem perceber. Possível estar sendo curada sem ter palavras para descrever. Lembre-se, até a semente parece estar morta debaixo da terra antes de florescer. E assim é você. Mesmo que o mundo não veja, Deus está te fazendo crescer de dentro para fora. Não despreze os dias de silêncio. Eles são o solo onde a obra dele continua, profunda, real e promissora. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Deus é o Deus dos bastidores. Ele age quando você ora, mas também quando você apenas respira cansada, sem palavras. Ele ouve o grito do seu silêncio e responde orações que você nem teve força para fazer. Nos momentos de espera, Deus está refinando sua fé. Nos momentos de dor, Ele está curando partes do seu interior que você nem sabia que estavam feridas. E no silêncio, Ele está te ensinando a confiar, mesmo sem ver. É nesse cenário discreto, onde ninguém aplaude e ninguém percebe, que Ele forma caráter, edifica raízes e fortalece a sua identidade nele.
Você pode não sentir, mas está sendo moldada. Pode não ver, mas está sendo edificada. Pode não entender, mas está sendo... Amada, Deus não precisa de palco para operar. Ele trabalha com profundidade. Vivemos em uma geração que busca resultados imediatos, transformações instantâneas e respostas rápidas. Mas o reino de Deus não opera com pressa. Ele opera com propósito. E aquilo que é feito com profundidade leva tempo. A boa obra que o Senhor começou em sua vida está sendo construída com excelência, não com urgência. Deus não quer apenas consertar você por fora. Ele quer curar, libertar e restaurar você por inteiro. E isso leva tempo, porque cada detalhe da sua história importa para Ele. A pressa tenta atropelar o processo. Mas Deus não se move por ansiedade. Ele se move por amor. E por te amar tanto, Ele não vai apressar algo que precisa de raiz firme. Confie no tempo de Deus. O que Ele começou será finalizado com perfeição, no tempo certo, da maneira certa e para a glória dEle. Talvez você tenha tido uma fase de afastamento, desânimo, ou simplesmente se sentiu travada espiritualmente. E agora pensa que Deus também recuou. Mas não, Deus não abandona obras inacabadas, e você é uma delas. Mesmo nos dias em que você se calou, Ele continuou falando ao seu coração. Mesmo quando você se sentiu longe, Ele permaneceu perto, porque a fidelidade dele não depende da sua constância, e sim da aliança que Ele fez com você desde o primeiro sim que você deu. Você pode ter deixado de orar, de buscar, de crer, mas Deus não deixou de te ver como filha. A boa obra continua, mesmo nas pausas. Ele não está esperando você voltar para começar do zero. Ele vai continuar de onde parou. E com mais graça, mais profundidade, mais amor. Deus não espera que você esteja pronta, curada ou resolvida para começar algo grandioso. Ele começa no caos, no meio da bagunça, no meio da confusão interna. Porque o amor dele não se assusta com as suas falhas. Ele olha além delas. A boa obra de Deus não começa no final da sua transformação. Ela começa no primeiro sim. Mesmo entre lágrimas, mesmo sem entender, tudo mesmo quebrada. Ele não te escolheu porque você estava pronta. Ele te escolheu para te preparar. E o que ele mais deseja é que você continue nas suas mãos, exatamente como está, porque é ali, na entrega, que o milagre acontece. Deus não precisa da sua perfeição. Ele só precisa da sua permissão. Talvez você tenha caído. Talvez tenha começado algo e parado. Talvez tenha feito escolhas que, hoje, te envergonham. Mas saiba, nenhuma dessas coisas tem poder para anular o que Deus estabeleceu sobre você. Promessa não foi baseada no seu desempenho. Foi baseada no caráter de um Deus que não volta atrás com suas palavras. Você pode ter desacelerado, desviado ou perdido o rumo. Mas Deus continua firme. Ele não está frustrado com você. Ele está determinado a terminar o que começou. O que te paralisa pode ser usado por Deus para te fortalecer. O que parecia te afastar dele, Ele pode transformar em ponte de retorno. A obra continua. A promessa permanece, e Deus segue trabalhando, com graça, paciência e amor. Deus não está apenas melhorando sua vida, Ele está edificando algo eterno dentro de você. A obra que Ele realiza vai muito além das circunstâncias, das emoções ou de conquistas momentâneas. Ele está formando Cristo em você, moldando sua alma para refletir o céu aqui na terra. Cada etapa da jornada, os altos, os baixos, as pausas e os recomeços, está conectada a um plano maior. Nada é desperdício quando Deus está construindo, nem as quedas, nem os atrasos, nem as partes que você gostaria de apagar. Tudo coopera, tudo ensina, tudo amadurece. Porque a boa obra não é apenas sobre o hoje, é sobre a eternidade. Você é templo, é morada, é vaso em processo. E a construção que Deus iniciou em você tem um fim glorioso: revelar a presença dele em cada detalhe da sua vida.
Você pode não estar sentindo arrepio, não ter tido visões, não estar chorando em oração como antes. Pode até estar se perguntando: será que algo se apagou em mim? Mas a ausência de sensação não é ausência de ação. O Espírito Santo não depende do que você sente. Ele permanece fiel, mesmo no silêncio. É justamente nos dias em que nada parece mudar que ele está mexendo em estruturas profundas, alinhando emoções, curando memórias, reordenando prioridades, preparando seu coração para o que vem. E muitas vezes, o crescimento espiritual acontece quando parece que não há nada acontecendo. Deus não precisa fazer barulho para operar transformação. A semente cresce em silêncio. A raiz se aprofunda na escuridão. E o Espírito continua moldando você, mesmo quando o céu parece fechado. Confie. A obra continua. O Espírito está agindo. Você não está parada, está sendo construída. Nem sempre conseguimos enxergar o propósito por trás do processo. Há fases que parecem desconexas, momentos que não fazem sentido, dias em que a única coisa que sentimos é confusão. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Ele está cuidando de cada detalhe, inclusive dos que hoje parecem contraditórios. Deus não é autor de caos, mas Ele usa o caos para conduzir ao crescimento. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e perceberá que foi justamente aquela fase confusa que te empurrou para o centro da vontade dele. Fé não é compreender tudo. Fé é continuar confiando, mesmo quando tudo parece fora de lugar. E essa confiança é o que mantém a boa obra em andamento. Lembre-se, Deus não erra nos processos. Se Ele permitiu essa etapa, é porque ela faz parte da construção de algo muito maior. A comparação é uma das formas mais sutis de autossabotagem espiritual. Você olha para pessoas que parecem estar mais adiantadas, mais maduras, mais espiritualmente prontas, e se sente atrasada. Mas Deus não trabalha em série, Ele trabalha com exclusividade. Cada filho tem uma história, cada filha tem um tempo. O que Ele está fazendo em você é único, precioso e totalmente personalizado. O ritmo dele com sua vida é diferente porque o propósito que Ele tem para você também é. A comparação enfraquece. A comparação gera cobrança. Mas a confiança no processo te liberta para viver sua história com leveza. Deus não quer que você corra como o outro corre. Ele quer que você ande com Ele, no passo que Ele determinou para você. E nesse compasso, a obra será linda e completa. Em um mundo onde tudo é instantâneo, é difícil esperar. A alma inquieta começa a duvidar. Será que vai acontecer mesmo? Mas o tempo de Deus não segue o nosso relógio. Ele não se apressa, mas também nunca chega atrasado. A promessa pode parecer distante e o processo longo demais, mas tudo o que Deus faz, Ele faz no momento exato para não ser desperdiçado. Se ainda não aconteceu, é porque ainda está sendo preparado. E você também. Deus não está demorando. Ele está alinhando. Está cuidando de detalhes que você nem imagina, fortalecendo você por dentro para que, quando a promessa chegar, ela encontre maturidade e não ansiedade. Confie. Quando tudo estiver pronto, você e o propósito, a boa obra florescerá, sem atraso e sem falha. Há momentos em que tudo parece ter parado. Os sentimentos esfriam, a motivação desaparece, a alma se cala. Mas isso não significa que a obra de Deus foi suspensa. Às vezes, o que parece pausa é, na verdade, aprofundamento. Assim como a raiz cresce antes da planta aparecer, Deus está trabalhando em profundidades que você ainda não consegue ver. Ele está firmando convicções, restaurando partes frágeis da sua história e preparando o terreno para algo sólido e duradouro. O silêncio dele não é abandono, é concentração, é construção. A boa obra não está parada, ela está sendo consolidada onde importa mais, no seu interior. E quando for hora de florescer, será com raízes fortes,
estrutura firme e frutos que permanecerão. Nem tudo que Deus faz é compreendido de imediato. Às vezes o cenário parece bagunçado demais para conter algum propósito, mas é justamente nessa aparente confusão que ele está tecendo algo que mais à frente fará total sentido. O que hoje parece dor sem explicação, processo sem fim ou pausa sem propósito, amanhã será lembrado como o exato ponto de virada. Deus transforma lágrimas em lições, tropeços em testemunhos e esperas em encontros com a vontade perfeita dele. Você pode até não entender agora, mas continue confiando, porque quem anda pela fé colhe entendimento no tempo certo. A confusão de hoje é o cenário do testemunho de amanhã, e quando esse dia chegar, você vai dizer: agora eu entendo. Deus nunca parou. Ele sempre esteve construindo algo lindo. Muitas pessoas começam projetos e os abandonam pelo caminho, por desânimo, falta de recursos ou simplesmente por não verem mais sentido. Mas Deus não é assim. Ele nunca inicia algo sem intenção de terminar. Sua caminhada pode ter altos e baixos, pausas ou recomeços. Mas o fim da sua história já está escrito pelas mãos de um pai que não desiste dos filhos. Ele não apenas deu início à sua fé, ele mesmo se comprometeu a conduzi-la até o fim. Você não é uma página rasurada. É um livro que ainda está sendo escrito. E o autor que começou essa obra na sua vida é fiel para concluir cada capítulo com graça, restauração e propósito. Confie. A caneta está nas mãos certas. E a história dele com você não termina em fracasso, termina em plenitude. Deus não trabalha com improvisos nem com ideias inacabadas. Quando ele traçou sua história, foi com intenção, propósito e um final glorioso. Você não é um erro que ele está tentando consertar. Você é um plano que ele está realizando com perfeição. Mesmo quando você sente que tudo saiu do controle, Deus continua escrevendo com firmeza. Mesmo quando as suas falhas tentam borrar a página, ele continua com a graça, transformando rascunhos em capítulos redentores. Deus não desiste, não rasga, não abandona. A boa obra que ele começou em sua vida está sendo escrita com fidelidade e amor. E quando ele virar a última página, será para mostrar que tudo valeu a pena, porque foi ele quem escreveu. Existem dias em que a visão se turva, as promessas parecem distantes e o coração se pergunta se Deus ainda está agindo. Mas mesmo quando tudo ao redor parece incerto, o caráter de Deus permanece inabalável. Ele não muda de ideia, não volta atrás e não quebra promessas. Se ele começou uma boa obra em você, ele vai completá-la. Porque a fidelidade dele não depende da sua performance, mas da aliança que ele firmou com você em amor. Quando faltar clareza, confie na fidelidade. Quando tudo parecer parado, creia na constância daquele que nunca dorme. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele vai te sustentar até o último passo e além. Tudo o que Deus está construindo dentro de você não é em vão. Cada processo, cada lágrima, cada recomeço tem um destino. O cumprimento da promessa e a glorificação do nome do Senhor através da sua vida. O mundo pode até não entender. As pessoas podem ter desacreditado. Você mesmo pode ter duvidado. Mas Deus permanece firme. E Ele não vai permitir que a obra pare antes da hora. Quando tudo se cumprir, sua vida será um testemunho vivo de que o Deus que começa também termina. Não apenas por você, mas por todos ao seu redor que verão e dirão: foi Deus quem fez isso. A boa obra não será interrompida. Ela será concluída e será linda, para a glória de Deus. Senhor Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração muitas vezes cansado, frustrado ou sentindo que paramos no meio do caminho. Há momentos em que olhamos para nós mesmos e pensamos que não somos suficientes, que falhamos demais, que já era tarde demais. Mas a Tua palavra nos lembra com amor e firmeza. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Pai,
Nós te agradecemos porque tu não nos tratas com base no nosso desempenho, mas com base no teu amor. Mesmo quando nos sentimos inacabados, imperfeitos ou estagnados, tu segues trabalhando com paciência, graça e fidelidade. Nada escapa ao teu olhar. Nenhuma fase é irrelevante, nenhuma dor é desperdiçada. Senhor, nos ensina a confiar no processo, a aceitar o tempo da construção, a crer que, mesmo quando não vemos nada por fora, tu estás operando milagres por dentro. Continua, Deus, a moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e alinhar nosso coração com os teus planos. E que no tempo certo possamos olhar para trás e declarar com alegria: Deus foi fiel. Ele terminou a boa obra que começou em mim. Recebe a nossa entrega, renova as nossas forças e sustenta cada passo da nossa caminhada. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, clique no like para que mais vidas sejam alcançadas com essa mensagem de fé e esperança. Escreva aqui nos comentários: Deus vai completar a boa obra em mim. Eu estarei orando com você e por você. Inscreva-se no canal Minutos de Paz e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Postamos mensagens assim um dia sim e um dia não, sempre trazendo consolo, direção e encorajamento para a sua alma. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ainda não é o fim. A obra continua e Deus permanece no controle. Nos vemos na próxima oração. Que a paz do Senhor te acompanhe até lá.